Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Quando eu gravei o vídeo falando sobre o puro suco dos anos 90, ou seja, o que teve de bom nos anos 90, eu acabei fazendo um vídeo até muito longo, que eu não gostaria de ter feito, gostaria que ele fosse mais enxuto, mais curto, mais objetivo, mas eu estava falando eu acabei falando só de John Byrne, porque tem muito material muito bom do John Byrne. Foi a melhor fase do John Byrne e uma das melhores fases de quadrinhos. Não tem como, né? Eu até apontei ali o meu nichozinho ali, que é só John Byrne. Ali é só John Byrne. Começa com X-Men, aqueles 3 volumes de X-Men desenhados por ele, escritos pelo Chris Claremont. Depois eu tenho ali o Quarteto Fantástico do John Byrne, que ele escreveu sei lá quantos anos, não sei se foram 10 anos, mas foi muita coisa. São 2 volumes, aquele ali só está um volume, o outro volume está aqui, ó, o volume 2. Depois eu tenho ali a Tropa Alpha, a Mulher Hulk, Tesouros Ocultos com as histórias dos X-Men que o John Byrne queria contar e ele acabou contando ali. Tem Vingadores do John Byrne, só que aí não é mais ônibus, 3 volumes também. E tem inclusive o Hulk do John Byrne, que também é muito bom. Ali não coube, mas também eu gravei praticamente um vídeo inteiro falando de Namor do John Byrne. Outro filé mignon, outro Chateaubriand dos anos 90 e do John Byrne. Eu arrisco dizer com medo, que é o melhor trabalho do John Byrne, tá? O melhor trabalho. É difícil, é perigoso afirmar, é perigosa essa afirmação? É perigosa sim, porque o Quarteto Fantástico dele também é absolutamente sensacional. Mas eu não sei se é porque eu tenho uma afinidade maior, um carinho maior pelo Namor, que era um personagem muito desperdiçado, porque o Quarteto Fantástico tem outras fases muito boas, né? Eu considero o John Byrne a melhor, porque ele conseguiu equilibrar tudo aquilo que o Jack Kirby e o Stan Lee gostavam de botar. A parte de aventura, de ação, misturada com ficção científica, com muito drama, com mistério, com suspense. Então, o Quarteto Fantástico do John Byrne, para mim, é a melhor fase do Quarteto Fantástico. Porém, o Quarteto Fantástico tem outras fases boas. Namor, não. Namor só tem uma fase anterior, que é lá dos anos 60, né? Tirando o fato de ele ter sido criado, eu sei muito bem disso, lá nos anos 40, tal, pelo Bill Everett, tá? Mas que não soube explorar o personagem adequadamente, né? Eu diria até que a série dos anos 60, apesar de eu gostar, porque eu enxerguei ali que o Namor tinha muito mais possibilidade, é uma série relativamente boa. Dá para ler. Agora, a série do John Byrne, do Namor, desenhada e escrita pelo John Byrne, é absolutamente impecável, sem ser uma série pretensiosa, daquelas que pretende que está revolucionando a narrativa, tipo Frank Miller, ou tipo Alan Moore, ou Neil Gaiman. Não tem essa pretensão toda, mas é o melhor para você ler e realmente fazer uma viagem, você passear dentro dessa atmosfera que o John Byrne sabia criar como muito poucos. Lembrando que naquela época, simultaneamente, ele escrevia Quarteto Fantástico, ele escrevia Mulher Hulk, ele escrevia Tropa Alpha, que aliás eu nem citei, mas a Tropa Alpha está ali também. Tropa Alpha, ele... o cara era um multitecladista dos pincéis e das canetas e etc. Porque realmente foi genial. Mas aqui nesse vídeo no vídeo anterior, eu já falei o máximo que eu pude a respeito desse suco, né? A melhor flor dos anos 90, que foi a fase de John Byrne na Marvel. Mas existe um outro trabalho que eu considero também muito bom. Logicamente, não tem a mesma relevância do John Byrne, porque o John Byrne produziu praticamente tudo dentro da Marvel. Ele escreveu todos os personagens da Marvel. Então a relevância do Byrne é praticamente imbatível. Mesmo se eu for pegar um Brian Michael Bendis, que depois fez trabalhos incríveis, está aqui nessa parte daqui
da coleção de luxo da Marvel, né? Demolidor, Vingadores, que o Brian Michael Bendis fez um trabalho também excepcional, ainda assim não dá para competir com o Byrne, porque o Byrne, além de fazer histórias muito boas, ele era um artista extraordinário. Mas eu quero falar nesse vídeo aqui de uma outra coisa, que é a fina flor dos anos 90. Você sabe o que é? É isso aqui, ó. Eu até já andei mostrando aqui num videozinho rápido, em que eu mostrei a edição por dentro. Hulk, do Peter David. E por que é que eu estou mostrando aqui o volume 2 e não mostrei o volume 1, né? É o Peter David. O volume 1, Peter David. Volume 2, Peter David. Sabe por quê, gente? Porque aqui tem uma combinação de fatores que torna esse volume aqui o melhor dos dois. Peter David e Dale Keown, que eu já elogiei bastante no outro vídeo, enquanto eu mostrei o miolo, isso aqui, mostrei o interior dessa edição, esse ônibus, que eu sempre falo para vocês que eu detesto o ônibus. Isso aqui é uma malhação, isso aqui para ler é muito ruim, para transportar é pior ainda, né? Você mudar de um ambiente para o outro, tirar da estante, botar na mesa, isso aqui já é um pé no saco, mas é um material tão bom, mas tão bom, que eu tive que me resignar a comprar esse volumão da mesma forma que eu fiz com aqueles que estão ali, do John Byrne, né? Esse daqui também. O Peter David é um bom autor, tem um grande respeito por ele, logicamente, não coloca ele no mesmo patamar do John Byrne, porque ainda é, apesar que o estilo de narrativa do Peter David é muito próxima do John Byrne. Isso aqui é muito anos 90, tá? Mas não é anos 90 aquela fase em que só tinha pin-up nas páginas, aquelas coisas, né? Que, infelizmente, o Jim Lee, né, foi um pouco dos culpados, apesar que eu considero o Jim Lee um dos melhores artistas, tá, gente? Mas eu confesso que as histórias eram muito fracas, desenhadas pelo Jim Lee, ou mesmo pelo Todd McFarlane, ou muito pior ainda pelo Rob Liefeld, que além de ter histórias medíocres, era um péssimo artista. Eric Larsen, a mesma coisa, histórias fraquíssimas e um péssimo artista e tal. Esse daqui, ele tem um artista que eu considero tão bom quanto John Byrne, tão bom quanto Alan Davis. Aliás, eu acho que eles são todos mais ou menos da mesma escola, tá? O Alan Davis e o John Byrne meio que criaram a escola do Dale Keown, que é um artista que não tem a mesma projeção dos outros dois, eu acredito que por causa da produtividade dele. Ele não era capaz de produzir num volume relevante. Ele produzia muito bem, a arte dele é praticamente impecável, porém ele não tinha a capacidade de produzir no mesmo nível, na mesma rapidez e com a mesma perfeição do John Byrne ou do Alan Davis. Mas o traço deles, a visão anatômica deles, as fisionomias deles, as expressões dele estão no mesmo nível do melhor do Alan Davis ou do melhor do John Byrne. É o Dale Keown, tá aqui. Esse volume é praticamente todo desenhado pelo Dale Keown, que é uma outra grande vantagem, né? No Namor, por exemplo, do John Byrne, tem uma parte que é desenhada por um outro artista, que é o Jay Lee. Um artista que eu gosto, tá? Tem um estilo muito próprio, um estilo muito dele. O Jay Lee nunca copiou muita gente, mas ali ele ainda estava no início e esse traço dele ainda não estava tão definido. No Namor, do John Byrne, boa parte do volume é desenhado pelo Jay Lee. Tá? E na fase, digamos assim, inicial do Jay Lee. Depois ele ganhou um traço com muita personalidade, muito dele, que qualquer arte do Jay Lee, você sabe que é ele. Tá? E fez algum material muito bom, como é o caso de Inumanos. Inumanos desenhado pelo Jay Lee é extraordinário. Mas aqui eu estou falando Aqui as histórias, gente, do Peter David tem aquela pegada do John Byrne. É aquela pegada de um narrador que não está preocupado em criar uma literatura para o mundo, não. Ele não está preocupado em ser um novo Dostoiévski ou um novo Shakespeare, não. Ele está fazendo histórias para você gostar de ler quadrinhos. Tá? É uma história que não tem grandes pretensões metafísicas ou filosóficas ou de questionar a alma humana. Não tem.
mas são muito divertidas de ler, são muito boas de ler, tem muita ação, tem muita aventura, tem algumas reviravoltas bem interessantes, e o Peter David aqui, ele criou um novo Hulk. Você já tinha, o Hulk é um personagem que passou por algumas grandes transformações, digamos assim, eu diria que umas 3 grandes transformações, mais ou menos, tá, gente? Primeiro que eu não sou fã de Hulk. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês. Eu não sou fã de Hulk. Eu só tenho essa edição aqui porque as histórias do Peter David são bem gostosas de ler, são bem legais de ler, e a arte dele, Kion, é uma beleza, é uma pintura, para mim é extraordinário. Então, por isso eu tenho isso aqui. Mas o Hulk é um personagem que eu sempre achei muito, muito limitado, muito complicado. Né? O Hulk tem aquela primeira fase dele, quando ele foi criado, em que ele não é nada além de um médico e um monstro. Né? Aquela famosa dicotomia clássica, que o Stan Lee sempre adorou. Né? O Stan Lee, na verdade, ele tinha uma cultura que muito poucos têm, né? Literária, ele tinha uma bagagem. Tanto é que ele sempre confessou que a vontade dele é ser um escritor, não ser história em quadrinho. Nos primeiros anos dele, na Time, no início da Marvel, ele tinha até vergonha de dizer que ele era escritor de história em quadrinho, porque era considerada literatura inferior, tá? Quem tem a minha idade sabe muito bem que quadrinhos lá nos anos 60, anos 70, era considerado coisa de gente meio burrinha, de gente meio pobrinha, que tinha preguiça de ler livro, tá? Mas o Stan Lee não era nada disso, pelo contrário. Tanto é que ele aplicou toda a bagagem cultural dele quando ele criou esses personagens extremamente icônicos, geniais, que são, vou falar dos básicos, né? O Quarteto Fantástico, o Homem de Ferro, o Incrível Hulk, o Poderoso Thor. Olha quanta bagagem cultural, quanta literatura tem nesses personagens. Eu estou citando aqui meia dúzia. Ele criou muito mais, né? Eu não vou nem citar aqui o Homem-Aranha, tal, que não era nem para ser esse sucesso estrondoso que nasceu, porque quando ele criou o Homem-Aranha, ele estava criando mais um personagem, só que o Homem-Aranha caiu no gosto da maioria. Isso aqui é o imprevisível, é o imponderável, né? Quando foi criado pelo Claremont a segunda equipe dos X-Men, ele botou lá um Wolverine lá que não tinha muito relevo, era só um personagem estouradinho, para falar umas coisas, né? E ele apostava, inclusive, em outros personagens ali da equipe, né? O Wolverine não era o personagem favorito do Chris Claremont, mas, no entanto, caiu no gosto popular e o Wolverine, de repente, se tornou o X-Men mais importante de todos, né? Até hoje, eu acho que eu não sou fã de Wolverine, porque eu acho também um personagem um pouco limitado, mas não resta a dúvida que ele é o X-Men mais famoso do mundo. Não adianta. Os originais, criados pelo Stan Lee, não têm o mesmo relevo do Wolverine. Então é o imponderável. Mas o Stan Lee botou muito da bagagem cultural dele quando criou esses personagens, da literatura dele. Então no Hulk ele botou o médico e o monstro. E ficou preso aquilo ali. Era só aquilo, as histórias eram só aquilo ali. Durante um determinado momento, o Banner estava tentando impedir que o Hulk voltasse, tal, mas aí tinha um vilão, um cara malvado, que fazia coisas que não devia, e o Hulk, de uma maneira meio sem explicação, acabava sempre tomando o lado certo, apesar dele provocar desastres e irritar muita gente. No somatório final da história do Hulk, era só isso. O Hulk fez o certo por um caminho torto, por um caminho impróprio, inadequado, etc. Era essa a história. Depois de muitos anos, o Hulk não saía desse mesmo lugar, né? Era o vilão necessário em algumas histórias, ao mesmo tempo tinha um coração bom e fazia algumas coisas boas, desde que não fosse provocado, então não saía dessa coisinha aí. E aí chegou um momento em que um escritor chegou lá e disse assim, não, eu vou mudar isso aí. Esse Hulk aí não existe mais. Tem um mosquito aqui me enchendo o saco. Esse Hulk aí não está indo mais a lugar nenhum, eu preciso mudar esse Hulk.
E aí ele pegou aquela ideia do início, que por uma questão gráfica, por uma questão de impressão, o Hulk saiu verde, saiu cinza, e depois ficou verde e tal, que foi uma coisa totalmente casual, totalmente sem nenhuma explicação, né? Ele apenas mudou de cor porque a impressão dele em cinza não estava dando certo. Então passaram para o verde por questões gráficas, por questões de produção, né? Para ficar mais visual e tal. Então ele saiu do cinza e foi para o verde. Como também o Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro inicialmente tinha aquela roupa toda de lata, né? Que parecia mais o Homem de Lata do que o Homem de Ferro. Foi remodelado completamente, mas o primeiro, mesmo com aquela roupa de lata, ele era cinza. E mais uma vez não deu um resultado bom na impressão. Aí eles passaram ele para ser o Vingador Dourado. E aquela mesma roupa de lata virou dourada, ficou amarelo, né? Foi impresso em amarelo e ele virou o Vingador Dourado. Depois a roupa foi totalmente reestilizada, né? E ficou aquele uniforme clássico do Homem de Ferro, né? Que é vermelho e dourado. Por questões de impressão, o Hulk também passou por um processo parecido, sem dar muita explicação, a cor saiu do cinza, foi para o verde e acabou. Aí alguém, em algum momento, lá nos anos 80, não, vamos remodelar o Hulk aí, tá na hora de remodelar tudo. E aí o Hulk passou a ser cinza, voltou a ser cinza, novos processos de colorização permitiram que o cinza funcionasse, e puseram ele um pouquinho menor, né? Um tamanho, uma estatura de um homem grande, forte, mas mais baixo, menos invulnerável, indestrutível. Reduziram o Hulk, né? Fizeram uma redução e ele virou um cara inteligente, que aí virou o tal do senhor Tirateima, aquela coisa, Joe Tirateima, não sei o quê, que nesse volume, inclusive aqui, o Peter David faz muitas referências, inclusive essa luta aqui, que é uma luta, na verdade, psicológica, né? Não é uma luta física real, não são dois Hulks, é o mesmo Hulk que vive uma discordância interna, né? O Peter David busca essas referências anteriores para dar uma nova roupagem no Hulk e dar algumas explicações que estavam faltando, o que eu acho muito legal e muito adequado, né? Da mesma maneira que o John Byrne fez isso com o Namor, que ele foi justificar um pouquinho aquela dualidade do Namor, aqui o Peter David fez a mesma coisa com essas facetas do Hulk, pelo menos duas até aquele momento, né? Quer dizer, na verdade, três, né? Porque se você pensar no Banner, era o Dr. Robert Bruce Banner, que era um cientista, um gênio, aquela coisa toda. E aí surge a segunda personalidade dele, que é o Hulk cinza-verde, né? Que era cinza, depois virou verde e tal, que era aquela besta descontrolada, que só fazia, às vezes agia certo, mas sempre pelo caminho errado. E depois surge então o tal do Joe Tirateima, que era cinza, menor, tal. Então ele já tem três personalidades aí. Então o Peter David pega e vai fazer então um fechamento disso aí, porque isso aí ficou tudo um pouco solto, um pouco sem a explicação adequada. Então aí o Peter David vai e faz um somatório e faz um fechamento dos personagens, definindo que o Hulk, na verdade, é uma pessoa com múltiplas personalidades. E o Peter David, muito semelhante ao Stan Lee, também tem uma bagagem cultural, literária muito forte. Então ele faz várias referências nesse momento em que ele funde os três personagens, ele faz muitas referências a outros personagens, inclusive da literatura, tá? É bem legal a narração que ele faz aí, tentando explicar, ou até explicando razoavelmente bem, essa questão das três personalidades do Bruce Banner, do Robert Bruce Banner, né? Quando ele bota o Banner, o humano, o Hulk verde e o Hulk cinza, o Sr. Tirateima. Então ele faz uma fusão e acaba fazendo aquela solução, né? Que é muito comum na literatura, quando uma personalidade acaba dominando as outras. Isso é um clássico da literatura, né? Que ele sabe explorar muito bem aqui nesse volume, com a arte maravilhosa do Daley Keown, tá? Então aqui ele cria, na verdade, uma quarta, vamos falar assim, uma quarta personalidade do Hulk, quando ele soma o melhor dos mundos. Ele pega o melhor do Banner, com o melhor do Hulk verde, com o melhor do Hulk cinza. Então ele cria um novo Hulk, que é
inteligente como o Banner, tão inteligente como um cientista genial, né, tal, extremamente forte, né, praticamente imbatível, que é o Hulk verde, e traz aquela personalidade ácida, amarga, meio polêmica até um pouco polêmica em algumas atitudes, do Hulk cinza do Sr. Tirateima. Então ele faz uma fusão do personagem extraordinária, muito interessante mesmo. E ele explora muito bem nesse volumão aqui com o Daily Kion, fazendo uma arte assim redonda, bonita, agradável de ler, de folhear, de ler as páginas com calma, para você apreciar o melhor da arte do Daily Kion, que realmente merece mesmo, gente. Então, eu acho que aqui já tá bom, já deu para vocês terem uma ideia do que você vai encontrar aqui. Eu aconselho demais. Ônibus, vocês sabem, eu detesto, mas eu sou obrigado a me render à necessidade desses volumes para quem gosta de história em quadrinho, de super-heróis, da Marvel e desses personagens, Quarteto Fantástico, Namor, Tropa Alpha. Tropa Alpha, por exemplo, só deu certo naquele volume ali do John Byrne. Depois se tentou fazer outras coisas de Tropa Alpha, mas não funcionou mais. Não adianta. Não é assim. O que vem de uma boa história em quadrinho não é o personagem. Não é o personagem. Não é também o artista, o desenhista. Não é. Como também pode não ser o escritor. Pode não ser. Se às vezes é uma coisa muito bem escrita, um texto interessante, uma narrativa que pega você com força, mas, no entanto, a história não te obriga a continuar lendo, porque a arte às vezes não é boa. Ou porque o personagem, por melhor que você faça, ele não desencanta. Ou melhor, ou ele não encanta. Né? Ele não encanta. Então, quer dizer, o que faz funcionar uma história em quadrinho, como acontece com um filme, como acontece com uma série, como acontece com um show, é uma conjuntura de astros, é um alinhamento de... Eu sempre falo isso, que para uma série, por exemplo, funcionar, tem que haver um alinhamento espontâneo dos astros, uma coisa que vai ao imponderável, ao imprevisível, aí funciona. Eu sempre cito o exemplo da série Lost. A série Lost é um grande exemplo de uma coisa que começou natural, espontânea e foi se tornando um grande sucesso, porque o público gostou, o público comprou a ideia. Eu sei que vai ter gente que vai dizer, mas o final de Lost foi ruim, foi decepcionante, não sei o que, babá. Concordo que tudo bem, o final de Lost não agradou a todo mundo. A mim, é aquele negócio, eu também tinha um final imaginado para Lost, que na minha opinião era muito melhor do que o final que deram. Era. Mas foi um final que nos obrigou a ir até o último capítulo. Quando uma série que durou 6 anos nos obriga a ficar ali grudado toda semana, mas naquela época, né, que saiu um episódio por semana, assistindo, meu amigo, bato palma. O quadrinho é a mesma coisa, um filme é a mesma coisa. Às vezes você chega no final do filme, não gostei do final, o herói não venceu, é um final trágico, é um final triste. Claro que é, concordo, às vezes não tem a final, mas a história te levou até lá, até o final. A menos que você seja daqueles persistentes que assiste qualquer coisa até o final, mas se você, como eu, que é exigente, que larga filme no meio, que larga série no meio, porque eu faço isso com muita frequência, quando me obriga até o final, eu tenho que me render e dizer que é sensacional. Eu sempre cito aqui um exemplo, me estendendo um pouquinho aqui, que eu espero até que vocês deixem comentários sobre isso que eu estou falando aqui. É a série Twin Peaks. A série Twin Peaks é uma coisa assim, é um fenômeno, na minha opinião, talvez até maior do que Lost, porque Lost já nasceu numa época em que série já era uma coisa mais bem aceita. Não era aquela charopada bobagem de série dos anos 70, né? Porque Twin Peaks nasce numa época em que série era uma coisa pasteurizada, era uma coisa sem graça, Boboca, As Panteras, Mulher Maravilha, eram umas sériezinhas muito boboca. Nenhuma série mexia com o seu imaginário como Twin Peaks. E aqui no Brasil, Twin Peaks tem uma história bem diferente, que eu até vou gravar um vídeo depois falando um pouquinho sobre esse assunto, para não me estender mais aqui,
e que me fez assistir não só o piloto da série, que foi lançado de uma maneira muito esquisita no Brasil, mas como a série toda e as duas temporadas. O final foi o que eu esperava, o que eu gostaria? Não, mas eu não sou tão pretensioso nesse ponto. Eu quero ver uma narrativa, uma história, um desenvolvimento, fotografia, etc., interpretações que me levem até o último capítulo com prazer, com satisfação. Tá bom, gente? Então fica aqui mais essa dica aqui do canal Coisa de Colecionador. Se você chegou até aqui, deixa o seu gostei aí, ou não gostei, não gostou do papo? Bota um não gostei aí e não deixe de se inscrever no canal, porque é muito importante pra gente. E pode comprar o segundo volume aqui do Hulk do Peter David sem susto. É ótimo. Até a próxima.